Um olá para você que acompanha o podcast Introvertendo, que é o maior podcast do Brasil sobre autismo e o primeiro exclusivamente formado por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou host deste podcast que toda sexta-feira traz episódios novos a vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito quente, muito polêmico e muito complexo, que é sobre o autismo no censo. Meu nome é Otávio, eu sou cofundador do Introvertendo e estou aqui para dar uma outra perspectiva ao episódio. E aí pessoal, aqui é o Paulo Alarcon e eu não represento o senso comum. Oi gente, eu sou o Luca e eu não tenho nenhum trocadilho dessa vez. Eu sou o William Timura, eu tenho um canal no YouTube chamado Um Canal Sobre Autismo. Eu faço mestrado em Informática para Educação, então sempre tento trazer alguma perspectiva científica de alguma forma para os episódios aqui do Introvertendo. E também já estou gravando uma boa quantidade de episódios junto com vocês aqui. Sempre um prazer estar aqui. Tem aquele conceito do quinto Beatle, né? Quando se fala dos Beatles, e eu acho que o nono podcaster do Introvertendo é você e o Pedro Henrique Kishi, assim, vocês são membros honorários do Introvertendo. Faz sentido. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos nos diferentes aplicativos de áudio e de podcast, como por exemplo Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts e também no nosso canal no YouTube, que é Introvertendo. Lá você encontra a versão oficial do nosso episódio e também uma versão alternativa sem música de fundo, caso você tenha dificuldade de concentração ou sensibilidade auditiva. Além disso, você pode encontrar todas as informações a respeito do Introvertendo no nosso site, que é introvertendo.com.br, e nós estamos nas diferentes redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar por Introvertendo que você acha com facilidade. Para você mandar mensagem para nós com recados, né, por e-mail, você pode enviar pelo endereço ouvinte@introvertendo.com.br. Faça lá seus comentários acerca dos nossos episódios que nós lemos aqui. E agora nós também temos um fórum. Se você quiser interagir com a gente, o nosso fórum é forum.introvertendo.com.br. Lá são publicados os episódios, lá tem temas de discussão, enfim, é um espaço moderado, seguro para você falar tanto com temas relacionados à sua vida, com relação ao autismo, sociedade. E por fim, nós estamos agora com uma campanha no Padrim e também no PicPay. Se você quiser ajudar o Introvertendo a continuar a existir, é só você procurar a gente no Padrim ou no PicPay, buscando por padrim.com.br/introvertendo ou no link que a gente disponibiliza em todo post relacionado ao PicPay. Eu acho que a gente pode dizer com bastante tranquilidade que a temática do censo e o autismo é um dos pontos altos em termos de polêmicas relacionadas a atual gestão do governo federal, né, que é presidido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E diante dessas tensões, antes da gente falar propriamente dito da questão do autismo no censo, é importante a gente fazer um pano de fundo com relação ao censo demográfico do Brasil, que atualmente é promovido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O primeiro censo que a gente teve no Brasil foi de 1872, mas o IBGE como instituição ele só foi fundado em 1936. Antes do IBGE ser criado em 1936, nós tivemos 4 censos. O primeiro foi de 1872, que foi o único censo durante o período do Império Brasileiro e também o único durante o regime de escravidão, né, que nós tivemos no país. Então esse censo ele é o exclusivo que traz informações, por exemplo, de quantas pessoas escravizadas haviam no Brasil. E aí tiveram outros levantamentos em 1890, em 1900 e 1920. Assim que o IBGE entrou em cena, digamos que o processo foi profissionalizado, né? Apesar das tensões de governo, se a gente for lembrar muito bem, nós tivemos 2 ditaduras, né? A ditadura do ex-presidente Getúlio Vargas e a gente teve também a ditadura dos 5 governos militares. Apesar desses regimes um pouco complexos e complicados, o censo avançou em todas as categorias, especialmente durante a década de 80, em que o processo começou a ser informatizado, com exceção do censo de 1991, que atrasou em um ano, né, por uma série de questões, e que também coincidiu com a nova capital do Brasil que a gente tinha, que era a cidade de Palmas, que virou capital do estado de Tocantins, e que foi criada ali durante aquele período.
O censo de 2010, se não me falha a memória, foi o primeiro censo totalmente digital. E eu participei desse censo. E de lá pra cá, o censo, além de melhorar a estrutura, a quantidade de profissionais envolvidos, também aumentou a quantidade de perguntas, até nós chegarmos a esse cenário do censo 2020, o polêmico censo 2020, que tem menos perguntas do que o que era previamente preparado desde 2015, né, que é o ano que eles começam a trabalhar no censo. Paulo, foi você que disse que participou do censo? Sim, eu participei do censo 2010 Como? como recenseador. Como é que foi a sua experiência no censo, inclusive? Conta aí pra gente. Bom, foi uma terapia de choque pra mim, mas eu criei um script de como me portar nas residências, então eu sempre abordava as pessoas da mesma maneira, com o mesmo scriptzinho de o que falar. Apesar que teve coisas curiosas, tipo um dia que eu fui entrevistar 2 caras que estavam fumando maconha. Ficaram tirando sarro da minha cara. Nossa. Mas fora isso, a receptividade no geral das famílias. A receptividade geral foi boa. Só que as pessoas achavam que eu tinha algum poder dentro das instituições públicas. Então teve muito caso de gente denunciando lugar com foco de dengue, esse tipo de coisa. Ninguém sabe como é que funciona o poder público, meu Deus do céu. Pô, eu tava lá só pra fazer a pergunta, mas a pessoa achava que eu podia chamar a polícia. O censo 2010 ele foi o primeiro censo que foi totalmente informatizado. Então, naquele ano a gente recebeu, não era nem smartphone, era uma espécie de computador de mão mesmo, era o Palm Top, né, da LG, e a gente ficava anotando as respostas com uma canetinha para contabilizar as respostas. Aí basicamente ele vinha liberado só com um aplicativo, né, que era o aplicativo do censo. Ele rodava um Windows Mobile, por incrível que pareça, e basicamente as perguntas já vinham no aplicativo, e ele também já sorteava as casas que caíam naquele caso da pesquisa do PNAD lá, da pesquisa por amostragem. Então ele sorteava se a casa ia cair na pesquisa normal ou na pesquisa estendida. Também acontecia que o computador de mão tinha GPS e ele mostrava exatamente qual que é a rua, a gente tinha que selecionar a rua, e aí o processo de preparação para o censo ele começa aproximadamente 1 ano antes do censo, né? Os primeiros concursos acontecem nessa fase, que é para contratar o pessoal que vai fazer a parte mais gerencial do censo de cada região. Aí a segunda fase contrata o pessoal que vai ficar mais de suporte aos recenseadores, né, que é a galera que vai fazer a pergunta. E isso deve acontecer aí, eu acho, uns 8 meses antes do censo. E aí de 6 a 4 meses antes do censo vem o concurso para recenseador, que no caso é o último. E aí, por volta de 1 mês e meio antes do censo, que vem a fase de treinamento do pessoal, né? Para ser recenseador, basicamente, você precisa ter ensino médio completo somente. E aí cai algumas perguntas de conhecimentos gerais e tal. E aí ele passa num treinamento que fala a forma como o recenseador tem que se portar, né? Então, o processo de treinamento do censo é basicamente como responder as perguntas, né? Como também se localizar no aplicativo e acessar e operar o aplicativo no geral. Como orientar as pessoas para responder as perguntas. E uma coisa que é muito importante frisar é que o recenseador não pode de jeito nenhum afetar a resposta da pessoa. Então, uma coisa que acontecia, por exemplo, uma questão que dava muita discussão assim, era a questão de cor de pele. É uma questão simples, mas o que mais tinha era gente que falava: eu não sei qual que é a minha cor de pele, responde aí você, sabe? Pode apresentar as opções para as pessoas, mas a resposta final sempre a cargo do indivíduo que está sendo pesquisado. E o treinamento não é muito profundo, não, sinceramente. É 2 semanas de treinamento e a gente já está pronto para ir para a rua. Você saberia dizer alguma diferença entre o treinamento que
os recenseadores do censo recebem, em comparação, quais são as diferenças do treinamento que os especialistas do PNAD, como a presidente do IBGE citou, né, especialistas, aliás, pesquisadores, né, ela usou esse termo, perdão, sabe que a diferença haveria ou você não chegou a... Não, eu não cheguei a ter contato com o PNAD, na verdade, tinha parte da pesquisa que entrava nessa parte do PNAD, que é a pesquisa estendida, mas não foi... Para essa pesquisa foi o treinamento padrão. Na verdade, todo recenseador podia cair nessa pesquisa algumas vezes. Era coisa de 10% dos domicílios iam passar pela pesquisa estendida. Para a gente falar sobre autismo e censo, é importante também a gente falar sobre os avanços na legislação que teve com relação ao autismo. Nós vivenciamos uma década que passaram 4 presidentes da República, então são períodos bastante diferentes, tanto da forma de gestão, quanto também das discussões que foram tomadas, né? Do governo Lula até que a gente não teve tanta, pelo menos de 2010 para cá, né? Que foi o final do governo dele, não teve muita discussão com relação ao autismo, mas durante o governo Dilma foi sancionada a Lei Berenice Piana, que eu acho que é o grande marco com relação às legislações e discussões públicas, né? Com relação ao autismo, e foi a partir da Lei Berenice Piana e que a gente tem também um pouco do argumento da importância de se ter o autismo no censo, porque foi a partir da Lei Berenice Piana em que o autismo foi classificado como uma deficiência, e considerando que todas as deficiências de forma geral estão abarcadas no censo, então havia essa necessidade do autismo ser incluso no censo. E o que aconteceu? Em 2018, no dia 18 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista, né, que é comemorado todo ano, e ocorreu uma audiência pública em Brasília com relação a isso, presidida pelo senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e nessa época também ele tinha um projeto de lei que fazia uma alteração, né, nessa lei, que tinha a intenção de se tornar obrigatório a criação de centros de saúde de referência no SUS com relação a autistas, que é uma luta que organizações estão promovendo há um bom tempo. Além disso, em 2016 você tinha um projeto de lei de número 6575 da deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que ela usava esse argumento, né, da Lei Berenice Piana, classificar o autismo como uma deficiência para poder incluir as coletas de dados com relação aos autistas no censo de 2020. Ou seja, esse projeto de lei vem aí do governo Michel Temer, não é algo que surgiu inicialmente no governo Bolsonaro, ou seja, é uma discussão que começou bastante antecipadamente e, portanto, foi um dos principais pontos de tensão com relação aos movimentos de direitos de autistas e com o discurso do governo, que mais tarde dizia que era muito em cima da hora para incluir o autismo no censo. Valendo lembrar que pela lei ter sido aprovada e tendo 4 anos até o próximo censo... Não foi aprovada. Esse projeto da Carmen é o que virou o projeto sancionado pelo Bolsonaro. A questão é que ele começou a ser discutido em 2016, entendeu? Sim. O projeto de 2016 para 2020, de fato. Eu acredito que pelo fato de ele ter sido proposto em 2016, haveria sim bastante tempo para discussão, inclusive para se adotar ao censo de 2020, né? Só que por questões monetárias, evidentemente, não está sendo o caso. Paulo, o censo de 2020, a ideia era que tivesse 112 questões, mas por questões monetárias, eles estão querendo baixar para 76. Isso é uma diminuição de quase 1/3, entre 1/4 e 1/3. Você saberia me dizer se essa diminuição ela teria uma redução significativa de custo? O maior custo do censo em si é a contratação de recenseadores e equipamentos. Como o censo agora é informatizado, todo recenseador tem que ter um computador de mão. Provavelmente no próximo censo vai ser um smartphone já. Porque assim, a redução de custo, a redução de perguntas no censo vai reduzir também o tempo de que cada recenseador passa em uma casa. Então eles vão poder associar regiões maiores a cada recenseador.
E também o pagamento dos recenseadores é feito por produtividade. Então, quanto mais casas você entrevistar, mais ganha. Para a gente começar a realmente adentrar na treta do censo, digamos assim, a gente precisa falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante uma entrevista na Globo News se manifestou claramente defensor de cortes no censo. Ele fez uma crítica ao tamanho da pesquisa. Ele disse que a pesquisa era muito grande, que eram perguntas demais e que algumas perguntas não provocavam interesse do governo brasileiro, né, com relação à intenção da pergunta. E aí eu vou falar aqui um pouco das citações que ele falou durante essa entrevista. Ele disse o seguinte, entre aspas: "O Brasil é um país pobre e faz 360 perguntas. Custa muito caro e tem muita coisa do nosso ponto de vista, do governo federal, que não é tão importante." Aí, quem estava ali entrevistando ele era a Miriam Leitão, né, que enfim, já tem uma relação com o governo um pouco tempestuosa. Ela perguntou se seria uma forma de intervir, né, na ação do IBGE, e aí ele respondeu: "Não é intervenção, nós não estamos dizendo nada." A moça, né, que é a Suzana Guerra, que gravou aquele vídeo mais tarde, disse que precisava de 2,7 bilhões para fazer o censo que sempre foi feito. "Eu disse, não tenho esse dinheiro, não vou dar." "Ah, mas não vamos ficar sem censo?" "Não. Faz o que quiser para baixar esse custo. Vende prédio." Engraçado é que se a empresa fosse privada, como o Ibope, e estivesse com dificuldades, a pesquisa encolheria e ninguém falaria em intervenção. Então foi essa a resposta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu. Para uma pessoa comum que às vezes não tem tanto inteiramento sobre esse assunto, você acredita que, assim, quais seriam as consequências diretas de um encolhimento do censo? Diminuição de perguntas levaria a uma diminuição de informações colhidas. Certas políticas que poderiam se beneficiar do censo, se elas tivessem as perguntas inerentes a elas cortadas, isso atrapalharia bastante, sabe? Eu acho que a coisa mais preocupante, assim, com relação à fala do Paulo Guedes, é porque ele fala assim que muita coisa, repetindo, muita coisa do nosso ponto de vista que não é importante, ou seja, do ponto de vista de um governo que vai ficar durante 4 anos numa gestão, né? A gente tem que pensar que a política, apesar de, claro, ser feita por pessoas, ela é feita por muitas mãos. Então eu acho que é uma forma muito personalista de você pensar uma pesquisa que é de mais de um século, que é o próprio censo. Sim. Na minha opinião, pelo que eu percebi, parece que o Paulo Guedes está julgando o censo do mesmo jeito que ele julga qualquer outra política pública. Ele está julgando de uma perspectiva puramente ideológica. O censo, para ele o censo é facultativo ou exagerado porque é público, sabe? Tanto que ele mencionou o Ibope. O ideal era ter bastante pergunta no censo, até porque ele mostra o retrato é a única pesquisa que tem dados absolutos. Uma questão que eu acho só é a parte de gastos mesmo, que a verdade é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro está quebrado, né? Isso é verdade. Talvez assim, a visão que ele veja é cortar mesmo os gastos por isso, cortar o do censo por isso, mas eu não vejo que esse é o raciocínio dele. Parece que o raciocínio dele é puramente ideológico, sabe? E mesmo que seja necessário, vai ser um retrocesso considerável. Mas eu acho que outra coisa também, o censo dessa vez, ele poderia ser o de onde os dados seriam extraídos mais rápido e com menor custo, por causa de toda a evolução tecnológica que a gente já teve em Data Science, que é a chave para isso. Então, o que a gente poderia ter de rede neural processando dados a um custo baixíssimo, ao meu entender nessa fala do Paulo Guedes, na verdade, pelo menos na minha interpretação, eu vejo que ele chuta aqui, né? Fala que tem mais de 300 perguntas no censo, mas que na verdade o censo só tem 150 aqui, né? Segundo a própria matéria do Globo. Então eu vejo que na perspectiva do Guedes é mais sobre a questão a Suzana, né, que a presidente do IBGE disse a ele, eu preciso de 2,7 bilhões para fazer o censo. E aí o Paulo Guedes, frente a isso, fala, eu não tenho esse dinheiro, não vou te dar esse dinheiro, e tira a pergunta.
tira a pergunta aí dos questionários que, enfim, de alguma forma, né, talvez abaixe o custo. Mas eu vejo que nessa situação específica, isso é a opinião leiga do próprio Paulo Guedes sobre isso. Eu não acho que necessariamente sugere, né, por mais que o Paulo Guedes está sugerindo para ela cortar perguntas do questionário para diminuir o custo, talvez isso não seria uma redução expressiva. Tanto é que ele fala ali, sei lá, vende prédio, faz qualquer coisa aí, mas de alguma forma você tem que ter esse dinheiro e a gente não vai te dar esse dinheiro. Tem várias formas, na verdade, de reduzir custos, que poderiam ser, por exemplo, comprar equipamentos mais baratos. Então, sei lá, ao invés de comprar um smartphone LG igual foi da outra vez, comprar um Xiaomi. Outra coisa que poderia ser feita é talvez contratar menos pessoas e aumentar o período do censo. Ministro, vai ter intervenção no censo e no IBGE? Não, intervenção de jeito nenhum. A moça que está lá é extraordinária, bem formada, Suzana, veio de fora. A pessoa assim... O censo será diminuído? O censo será diminuído por uma questão econômica mesmo, porque o que aconteceu? O censo dos países mais avançados do mundo tem 10 perguntas, 12 perguntas. Mas, gente, só pra gente não divagar muito sobre essa questão do Paulo Guedes, é importante a gente falar que no mesmo momento em que o próprio governo, tanto antes de assumir, né, o governo Jair Bolsonaro já pensava em reduzir gastos, diminuir a máquina do Estado, você tinha esse projeto, né, da deputada Carmen, que passou na comissão e que foi pro Senado. Qual que é a questão quando chegou no Senado? Quando chegou no Senado, você já tinha uma série de tensões relacionadas ao próprio ministro da Economia, que indicava que os senadores não iam ser favoráveis à inclusão do autismo no censo, né? Que esse projeto não ia ser aprovado. O IBGE alegava naquele momento, se não me engano em fevereiro, março, então seja relativamente recente, que não tinha como incluir o autismo no censo. No dia 2 de julho, considerando esse cenário que já era bastante desfavorável, várias entidades, né, organizações formadas por pais de autistas começaram a ir em Brasília para pressionar os senadores para aprovar esse projeto. E aí esse movimento, né, essa manifestação em específica foi encabeçada pelo movimento Orgulho Autista Brasil, que eu acho que hoje é a organização de pais mais influente a nível nacional, também com a participação de outras organizações, né, outras entidades que tiveram uma participação menor, que são ligadas ao Moab e que não tiveram os seus nomes assim divulgados também entre a imprensa. É importante falar que essas organizações, inclusive teve uma de Goiânia que esteve lá, que foi a FAAG, e aí eles conversaram com os senadores, apresentaram a pauta, alguns foram até com autistas junto, e aí eles fizeram muita pressão e o projeto foi aprovado ainda em julho e passou para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É importante falar que o Moab teve uma participação muito considerável nisso, porque a gente tem muitas associações, muitas organizações de autismo, seja formada por pais, algumas formadas por autistas e etc., mas a organização que de certa forma puxou muito esse tema por causa da abrangência nacional, né, pela estrutura, foi o Moab, e eles lançaram uma nota defendendo a avaliação deles com relação ao autismo no censo. E aí você também teve um outro movimento que é bem mais recente, mas que também acabou entrando bastante nessa discussão, que é o Capricha da Inclusão. Eu acho que o William consegue falar melhor sobre isso. O Capricha da Inclusão realmente é um movimento mais recente, né? E ele vem, na verdade, ele surge com esse principal objetivo, né, de trazer essas pautas para o governo, de um compromisso com o MEC especificamente, para se compilar uma lista de práticas baseadas em evidências, né, que se pode ser tomadas ali em contextos escolares e na própria inclusão mesmo escolar, né, como o próprio nome do movimento diz. E também um outro ponto importante que a gente pede para que sempre seja em uma situação de ter que decidir, né, entre práticas, ou seja lá qual for a intervenção, tratamento, e frente a um tratamento A que não tem evidências versus um tratamento B que não tenha evidências científicas, né, que aí você poderia consultar na própria lista do MEC, que também o movimento tem, né, essa reivindicação, você privilegie, né, dê preferência
para os tratamentos sempre que tem evidências. Então, o movimento Capricho na Inclusão surge por conta disso, mas é claro, também é um movimento que consiste em pais, pesquisadores, enfim, autistas também, como eu me considero também parte desse movimento, apesar de não estar presente em Brasília nessa situação específica. O censo é, querendo ou não, um dado extremamente importante para você conseguir, né, articular e ter argumentos para você conseguir esse tipo de reivindicação. Então, por isso, juntamente com o objetivo original do Capricho da Inclusão, essa questão do censo é importantíssima também, ao meu entender. No início de julho, antes dessa manifestação propriamente dita que ocorreu lá em Brasília, se não me engano foi um dia antes, eu publiquei um texto nas redes do Introvertendo falando que a gente não tem dados atualizados de quantos autistas há no Brasil. A gente geralmente fala da estimativa dos 2 milhões, baseadas nos dados do CDC, que, né, falam que provavelmente existe um autista a cada 110 pessoas no mundo. E a gente só teve um estudo de prevalência no Brasil em 2011, que foi feito por pesquisadores em um bairro no município de Atibaia, em São Paulo. E aí, nessa pesquisa extremamente limitada, mas que foi a única que a gente teve em termos de estudo de prevalência, foi atestado a quantidade de um autista para cada 367 crianças. Então a legislação avançou, né? A gente teve a Lei Berenice Piana, a gente teve aí esses projetos de lei que tem estendido os direitos, né, tanto das pessoas que são diagnosticadas quanto das suas famílias, né, porque elas estão ali interligadas. E aí a principal intenção com relação a incluir o autismo no censo é porque a pesquisa do censo ela é uma pesquisa quantitativa, ela não é qualitativa. Também com base à falta desses dados, então a gente trabalha sempre com essa estimativa dos 2 milhões, mas que é um número que provavelmente está fora da realidade, tanto para mais ou para menos, isso dependendo se a gente levar em conta os subdiagnósticos ou não. Mas ao mesmo tempo, diante desse cenário, a gente também teve pessoas dentro da comunidade que estavam receosas com a inclusão do autismo no censo. E aí eu falo tanto de pais quanto de alguns autistas ativistas que usaram principalmente o argumento do subdiagnóstico para poder falar de que os números podem ser desastrosos, muito menores do que a realidade. E aí eu vou falar minha opinião pessoal, tá? Com relação a isso, e a gente pode entrar aqui e discutir isso em pauta também, com relação às pessoas que se manifestaram publicamente a isso. Mas eu penso que pra gente falar de subdiagnóstico, a gente precisa de dados comparativos. Então vamos supor que em 2030 os critérios de diagnóstico estejam mais eficientes, né? Eu falo do ponto de vista prático, e que a gente tenha uma população que tenha condições para ter um diagnóstico. A gente sabe que diagnóstico aqui no Brasil é caro. A gente precisa dos dados de 2020 para a gente fazer o comparativo com 2030, sabe? Então eu acho que até para falar de subdiagnóstico é importante. Qual que é a preocupação, então, dessas pessoas, eu acho? É que com um número do censo menor do que os 2 milhões, né, que geralmente são estimados, o autismo sai da prioridade das políticas públicas. Um modelo mais científico de se fazer, né? Essa pesquisa certamente seria desejável, né? Uma pesquisa sobre os moldes epidemiológicos mesmo, né? Mas o ponto é que também muito o que se defende sobre a vitória do autismo do censo é que é uma maneira que a gente encontrou, que os movimentos encontraram através de força democrática, né, mesmo, digamos assim, de se conseguir essa vitória. Né, porque fora o censo, por exemplo, vamos supor, né, o censo não serve pra gente, por exemplo, vamos aceitar apenas alguma pesquisa de maior rigor e tudo mais, ou algo do tipo. Então isso poderia já ter sido feito também, né, mas ao mesmo tempo não foi. Da mesma forma, o censo também já poderia ter incluído o autismo antes, né? Eu acho até um pouco que está sendo superestimado o quão bem fará a inclusão do autismo no censo, porque a gente não sabe nem quais perguntas serão feitas ainda e o quão profundas elas serão. E por ser uma coisa que até a instituição não estava querendo, é bem provável que façam perguntas nas coxas que não tragam realmente muita informação sobre o autismo. Eu vou ter que discordar do Paulo, mas não completamente, é só que, assim, pelo menos na minha visão pessoal, obviamente, de uma perspectiva histórica e talvez até jornalística, talvez seja de fato
de grande interesse que tem, assim, perguntas sobre autismo no censo, porque ao analisar o censo, quando você já tem dados de 4 ou de 5, você consegue perceber que uma estabilização do número de autistas, seja assim, ou um crescimento fora do comum, e não quer dizer que necessariamente o número de pessoas autistas cresceu, mas talvez o número de diagnósticos. Então isso é um grande sinalizador de que os métodos usados para o diagnóstico estão melhorando, ou até que o atendimento psiquiátrico, o acesso psiquiátrico que se tem no Brasil talvez seja melhor. Então, de uma perspectiva histórica, é de grande interesse que se tenha, mas de uma perspectiva imediata, talvez nem tanto. E por isso que eu acho que é necessário ter o autismo em censos o quanto antes, para manter esse padrão de sempre se ter, exatamente, para sempre se ter, para sempre se comparar isso. É que também existe uma comparação que a gente já pode fazer agora, que é a comparação do que a gente tem hoje versus o que a gente vai ter no censo 2020, mesmo sendo um único censo, né? Que o que a gente tem hoje? A gente não tem nada. Agora surgiu uma curiosidade. Nós estamos falando sobre superestimar números. Alguém que tem uma ideia se em 2010 teve perguntas sobre transgêneros? Não. Em 2010 tiveram perguntas sobre casais homossexuais, e esse foi o máximo que abrange o tema LGBT até onde eu vi. Eles têm eu acho que eles têm uma presença midiática muito maior que a nossa. Talvez, só que eles também têm uma estigmatização muito presente, então de maneira... É verdade. Tentando pensar aqui nas palavras. Institucionalmente é muito difícil que sejam aceitos. A pauta do autismo, de certa forma, ela agrada muito mais políticos de diferentes partes do espectro, porque ela é uma temática que envolve certo assistencialismo, sabe? Entendo. Sim, com certeza. Nós, do IBGE, gostaríamos de explicar que o censo não é a pesquisa adequada para se levantar o número de autistas no Brasil. Então, também frente à sinalização, né, algumas sinalizações através do Twitter do Bolsonaro, né, também conhecido pelo próprio Bolsonaro como Diário Oficial, esses conflitos levantaram, né, algumas tensões, né, especialmente por parte dos movimentos, né, que fizeram tanta pressão ali no Congresso, né, sobre essas sinalizações de veto, de um possível veto do presidente. E frente a isso, o IBGE, através do Twitter deles, né, o IBGE Comunica, a presidente aqui, Suzana Cordeiro Guerra, fala em um vídeo que, como alternativa, todo nesse viés de, né, o autismo merece uma atenção especial, né, essa questão do autismo merece uma análise um pouco mais profunda, e por conta disso, não deveria ser feito através do censo, mas sim que deveria ser feito através do PNAD, que é um outro tipo de pesquisa que o IBGE também faz. Nem de perto a abrangência é tão grande, né? Na verdade, o PNAD ele só atinge algumas capitais, né? Então ele tem uma amostragem muito menor do que o censo. E segundo a própria presidente, o motivo para isso seria que, se caso, né, o autismo fosse feito através do censo, o número seria subestimado por conta do fato de que os recenseadores são treinados em pouquíssimos dias. Então eles não teriam essa capacidade de adequadamente identificar essa questão do autismo, como as próprias palavras dela dizem aqui em alguns trechos. E frente a isso, né, claro, surgem diversas questões pela comunidade do autismo, né? A gente sabe quão é difícil, às vezes, de você ser diagnosticado, né? E eu, por exemplo, passei minha vida inteira, anos da minha vida, sem ser diagnosticado, mas eu sou uma pessoa com autismo desde que eu nasci, obviamente. Então, eu me pergunto, né, qual seria a capacidade, né, qual seria a necessidade de um treino especializado que supostamente as pessoas do PNAD teriam para conseguir obter um número mais preciso versus a capacitação dos recenseadores, porque a gente sabe que nem o PNAD, nem o censo são pesquisas científicas, na verdade, né? É claro, são pesquisas que cumprem sim com determinado rigor e tudo mais, mas pela natureza, da própria natureza dessa pesquisa, ela não foi feita
para, enfim, contar com uma equipe multidisciplinar juntamente com ela para sair por aí diagnosticando ou não, né? Como já foi sugerido anteriormente aqui, idealmente a gente teria que ter dados hospitalares envolvidos nisso, uma metodologia muito mais rigorosa para se ter, né, um número preciso nessa perspectiva científica, né? Porém, também, como a gente já falou, também tem a utilidade desse número por uma perspectiva política, né? A gente sabe que, obviamente, há receio sobre o número de ser inferior à realidade. E a presidente Suzana justamente fala sobre isso, né? Fala que, por experiência anterior do próprio IBGE, sobre questões de perguntas que eles já haviam colocado no passado no censo, e que os resultados dessas perguntas foram muito inferiores, né? Ela não cita quais foram essas perguntas, mas que os resultados, de alguma forma, eles identificaram que foram muito inferiores ao que era esperado, por conta dos recenseadores não serem capacitados para isso. Mas eu imagino que talvez alguma pergunta, eu não tenho certeza, não consigo imaginar nenhuma agora, mas posso imaginar que talvez alguma pergunta exista realmente, que alguém tenha que ter um pouco mais de especialidade em fazer ela, eu não tenho certeza. Mas sobre autismo, é um pouco complicado de você conseguir imaginar que a pessoa tem que ter uma capacitação, né, e que isso funcionaria de alguma forma, de forma a melhor trazer um número mais preciso, né, como resultado dessa pesquisa. Então, frente a essa discussão censo versus PNAD, né, é claro que muitas pessoas ali que já estão assim, né, com, como eu posso dizer, um certo senso de que o governo não vai dar nada tão fácil, né? E frente a isso, essa alternativa, muita gente, mesmo sem pensar muito sobre, começou a já assumir que isso seria uma medida paliativa ali, né, do governo, de baixo custo de alguma forma, que isso seria conveniente, mas seria uma alternativa de baixa qualidade, baixo retorno para a população. E aí, frente a isso, muitas pessoas começaram a pressionar mais e, é claro, pessoas de destaque na comunidade também se posicionaram, né. Aí aqui a gente pode citar 3 pessoas, né. A primeira delas, que eu acho que é relevante, é a opinião da Anitta Brito, que é a mãe do Nicolas Brito, né? E ela, em uma live que ela fez através do seu Facebook, ela falou ali, né, que qual é a dificuldade, justamente esse questionamento, né, que qual é a dificuldade de alguém entrar na minha casa e me perguntar: tem pessoas com autismo na sua família? Sim, não, quantas? 10, 20, 30, qual é, né, ela levanta esse questionamento, né, de qual é o treinamento especial que alguém precisa ter para fazer esse tipo de coisa, né? Alguém vai chegar na minha casa e vai olhar para o Nicolas e vai ver se ele é autista ou não é, sem avaliar como ele era na infância, como ele era na adolescência e tudo mais, sem ver os laudos dele. Então ela levanta esse tipo de questionamento, né, claramente discordando de que o PNAD, pelo fato dos pesquisadores serem mais especializados, traria um número mais preciso do que o censo. Outra pessoa notável é o Luciano Lacerda, né, também associado ao movimento Capricha na Inclusão, e também através do seu canal no YouTube, né, do Acesse Aba, ele fala bastante sobre quais são as diferenças do censo e do PNAD, especialmente falando sobre essa diferença de que o PNAD você teria uma amostragem, né? Você teria capitais, regiões, não necessariamente que você não pode ter números precisos através de amostragens, desde que eles sejam uma pesquisa bem delineada estatisticamente, mas também que, em comparação ao censo, que literalmente você teria né, essa população, você teria um número inevitavelmente mais preciso. E também o Luciano frisa bastante essa questão de que a gente não tem nada, né? Que hoje em dia a gente não tem nada, a gente não tem nenhum número. E isso falando por questões de formulação de políticas públicas mesmo, né? A gente sabe que eu, pelo menos, né, sou uma pessoa bem próxima do Luciano, me considero assim, e eu acompanho bastante o trabalho dele, né? E eu vejo que a preocupação dele, ele é de fato um cientista muito rigoroso, um pesquisador bem rigoroso,
mas ao mesmo tempo ele também é uma pessoa muito ativa politicamente, né? Então eu vejo que na visão dele, ele defende essa ideia de que é desejável termos o censo, mesmo que seja um número que a gente sabe que não vai ser preciso, porque isso dá uma base para a gente conseguir pressionar o governo e conseguir políticas públicas eficientes de alguma forma, né? Esse é um primeiro passo. E outra pessoa, a terceira pessoa notável também, o Paulo Liberalesso, que administra páginas no Facebook sobre mais essa questão neurocientífica, né? Ele atende também pessoas com autismo, ele é doutor e claramente uma pessoa muito especializada sobre isso, produz bastante conteúdo, acompanho bastante o trabalho dele também, e a opinião dele é um pouco divergente, né? Ele cita que idealmente, também cita, né, essa questão não é porque é de amostragem e não é porque não tem toda a população que significa que necessariamente o seu resultado não vai ser confiável. Há diversas maneiras, né? Ele deixa ali bem explícito no texto dele, através da página do Facebook, que você pode sim ter resultados confiáveis usando esse... examinando a amostragem, não necessariamente você precisa do todo para examinar isso. Ele também fala uma questão de custo, ele levanta ali alguma questão de custo do censo, e também fala que nem o censo nem o PNAD traria números interessantes e que seria um pecado, nas próprias palavras dele, de se colocar isso na mão de uma pesquisa dessa natureza. Então o Paulo, ele assume mais, né, ele tem mais essa perspectiva de que realmente o desejável seria a gente ter um maior rigor, né, sobre isso. Ele também deixa claro que não é porque o censo não serviria, nem o censo nem o PNAD serviria para autismo, que significa que o censo e o PNAD são pesquisas ruins. É apenas que não são pesquisas adequadas para se ter esse tipo de informação. Tem mais ou menos quantos autistas no Brasil? Tem ideia? É ideia de 1 para 5, segundo ano, o mais conservador é de 2 milhões de autistas. Não deixe, presidente. Você quer botar só que eu te perguntando. Queremos todos. Queremos todos. Então, peraí, deixa eu responder você. São 2 bilhões por milhões de autistas. Se são 2 milhões, o BPC são 2 bilhões. Mas não necessariamente. Quando o Senado aprovou, né, o projeto de lei da Carmen e partiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a primeira coisa que ocorreu a partir do governo federal foi uma tentativa de adiar esse processo, né, com relação ao autismo no censo, porque saberia que é uma corrida contra o tempo, já que o censo é ano que vem. E aí ocorreu uma reunião no Palácio do Planalto, vários integrantes do governo, principalmente membros do Ministério da Mulher, né, que é o Ministério da Damares, da família e etc., juntaram lideranças desses movimentos de direitos de autistas, né, chefiados por pais, para desistir da ideia do autismo no censo. E aí o governo, claro que tinha aquele posicionamento com relação que a pergunta sobre o autismo ia trazer muitos problemas financeiros com relação ao IBGE e ao censo. Lembrando que nessa reunião estavam representantes do Capricha e principalmente do Moab, né? E o posicionamento do Moab e do Capricha, lançados em nota, foi de ser totalmente contra esse adiamento com relação aos dados do autismo no censo. E aí nós tivemos dois pontos muito importantes nessa sinalização negativa do governo. O primeiro foi o vídeo da Suzana Guerra, que o Timura já mencionou, e o outro foi o tweet do Bolsonaro defendendo a PNAD, né, fazendo um reforço do que a Suzana já tinha dito. E aí, a partir desse momento, né, depois de uma vitória expressiva que os movimentos de direitos dos autistas teve com relação ao Senado, e já vendo essa negativa do Jair Bolsonaro, eles já começaram a se organizar para pressionar o presidente da República. E o principal ponto, assim, que eles viram estratégico para isso foi a primeira-dama Michele Bolsonaro, que na posse do presidente Jair Bolsonaro fez, inclusive, um discurso, né, com relação às pessoas com deficiência, e aí eles sabiam que a Michele seria um ponto muito estratégico para se conseguir algo. E aí que vem o ponto mais polêmico e mais confuso de toda essa discussão com relação ao censo, que é quando o apresentador da TV Record, Marcos Mion, entra em pauta. E o Marcos Mion, ele recebeu um convite do governo para uma reunião, que inclusive ele conversou com a própria Suzana Guerra, e ele diz em um vídeo que a Suzana Guerra convenceu a ele de que o PNAD era muito mais seguro do que o censo.
E aí é muito interessante porque ele gravou um vídeo e esse vídeo foi recebido de forma relativamente negativa em parte da comunidade do autismo, porque ele se dizia enviado por Deus para ser o embaixador da causa do autismo, e isso passando de certa forma, entre aspas, por cima de um movimento de pessoas que estão lutando há cerca de 10 anos com relação a esses dados. Então isso causou um certo furor. E o Marcos Mion estava bastante inseguro nesse vídeo. Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha impressão era que o Marcos Mion estava com muito medo, porque ele falou que ele não sabia muito bem, que ele queria a opinião das pessoas, se eles realmente concordavam com a Suzana. E aí ele disse que ele tinha uma reunião a ser feita com relação, se não me engano, a alguns membros do governo. E aí essa reunião seria um ponto muito fundamental. E aí a comunidade do autismo entrou em desespero, né? Porque entra um cara midiático como o Marcos Mion nos 45 do segundo tempo, quando toda a discussão está sendo levantada e etc. E o cara é chamado para reunião sozinho. Aí você pensa, vai dar um desastre. Agora vocês continuam. Eu vejo que o vídeo dele pareceu muito mais algo de, não necessariamente medo, mas ele parecia estar testando o solo, sabe? Ele lançou vídeo pra ver qual seria a recepção do público, se o povo iria fazer muito barulho sobre isso ou se não. Eu acredito que a percepção final dele é de que sim, o povo fez muito barulho sobre isso porque foi patético, mas assim, acredito que por ele ser uma pessoa tão midiática, pareceu muito mais algo de realmente testar o ambiente mesmo, para ver a animosidade das pessoas quanto ao que ele ia fazer, o que ele já tinha feito também. Olha, eu acho que o comprometimento dele com a causa é real, sabe? Sim. Mas ele é uma pessoa pública. Mesmo que ele tenha as melhores intenções com a causa, ele vai fazer uso dos meios que ele conhece. Agora, independente disso, ele está promovendo a nossa causa também. Eu penso a partir da seguinte questão, assim, não me importo, né, pensando de uma forma bem crua, bem autística, assim, não me importo com quem esteja falando. Se a pessoa tem conhecimento, se a pessoa tem experiência para falar sobre aquele tema. Qual que é o problema do Marcos Mion? O problema do Marcos Mion para mim não é ser um apresentador, não é ser um cara midiático, é porque ele não tem estrada, entendeu? E aí esse eu acho que era o medo das pessoas. Não era uma disputa por protagonismo ou quem ia falar na frente. Era para saber quem tinha experiência, quem tinha cacife para poder chegar na discussão e debater isso frente a frente com o governo sem sair em desvantagem, entendeu? Porque ele tinha um risco muito grande a correr ali naquela discussão. Entendi. Sim, eu tenho uma percepção sobre isso que quase que junta um pouco o que cada um diz, porque apesar de eu não ter exatamente problemas pelo fato de ser apresentador ou qualquer coisa desse tipo, eu vejo que é um pouco problemática a postura dele, porque ele apresenta muito, pelo menos pareceu ser assim, de tentar chegar no último segundo para colher os louros de uma batalha que está sendo travada há muitos meses e alguns anos já, por diversas pessoas que estão integralmente trabalhando por isso. Ele chega no último momento falando: ei galera, eu tentei, eu tô lutando aqui por vocês e tudo mais, e às vezes ninguém sabe o que ele iria discutir ali no momento, então poderia chegar no último momento colhendo os louros sobre tudo e ainda mudar a discussão para uma coisa completamente diferente do que todas as pessoas que estavam batalhando o tempo inteiro sobre aquilo estavam tentando. Então acho problemático essa postura dele, não o fato de ser apresentador ou qualquer outra coisa assim. Entendi. Nesse ponto eu vou concordar contigo, sabe? Mas, assim, ok, ele entrou na briga agora, só como você falou, ele entrou agora. Então, me atendo somente à questão técnica, né, do que ele disse. Para mim, um exemplo muito grande que mostra que o Marcos Mion não estava realmente preparado a princípio foi quando ele falou das organizações, e ele citou o nome de organizações de direitos do autismo que não estavam na discussão do censo. Mas citou porque eles lançaram em algum momento uma nota ou outra falando sobre o tema, mas que não participaram dessa discussão. Então, assim, ele aparentemente, pelo meu ponto de vista, não sabia nem quem estava participando dessa discussão anteriormente. É claro que eu acho que todos os pontos levantados aqui são pertinentes, especialmente o ponto que o Luca levantou, eu acho que faz bastante sentido. Acho que um contraponto, porém, né, um ponto positivo nisso tudo, é que, ao meu entender, ele estava mais propenso
a entender, a corroborar ali com a opinião da própria presidente do IBGE e ceder essa questão do censo. E chegar e falar assim, não, tudo bem, se você está me dizendo que o PNAD vai ser melhor para a comunidade do autismo, eu aceito isso e vamos, se você está dizendo, você é presidente do IBGE, você deve saber mais do que eu, então vamos pelo PNAD, vamos esquecer o censo. Né? Ao meu entender, nas primeiras manifestações do Marcos Mion, logo após a entrevista com ela, e até mesmo no vídeo da entrevista com ela, eu fico com essa impressão de que ele realmente foi convencido por ela. Mas um ponto positivo é que logo em seguida ele gravou um outro vídeo, colocou ali na comunidade dele, né, no Facebook que ele tem, e falou, olha pessoal, eu quero ouvir vocês, né? E eu acho que ele realmente ouviu, né? Por mais que, ok, talvez não era para ser ele at all, assim, qualquer, né? Não era para ser ele realmente lá. Eu acho que isso faz todo sentido, principalmente porque em um vídeo específico, eu não vou lembrar agora, ele basicamente diz que a princípio ele não estava fazendo algo relacionado à vontade dele. Eu tenho a impressão que às vezes a vontade dele era ir pelo PNAD mesmo, mas ele viu que os grupos, eles tinham uma argumentação e tinham toda uma linha narrativa com todos esses anos com relação ao censo, que ele falou, ok, então já que eu fui chamado para isso, eu vou levar a opinião de vocês em seguida. Então, no próprio dia que é sancionado. Ele não colocou o dedo dele no final e falou assim, o meu ponto de vista é o que vai valer. Ele tem mais um mérito que tem que ser realmente ressaltado, é que por ser uma pessoa pública, em um dia tratando sobre esse assunto, ele já trouxe muito mais notoriedade que toda a batalha durante todos os meses que os grupos trouxeram. Pelo menos essa foi a impressão nas redes sociais, porque todas as pessoas fora do meio autista passaram a falar sobre o assunto, pelo menos aplicado ao autismo no censo de 2020, que não era tão falado assim quanto passou a ser depois da participação dele. Então, bem ou mal, pelo menos falaram disso. Isso é um mérito que ele, de fato, tem que ter. Na verdade eu vejo o Marcos Mion meio que como uma ligação entre o movimento autista e as demais pessoas, porque ele traz essa notoriedade e leva essa discussão para fora do meio autista. Eu acho que um outro ponto importante a citar, não diretamente relacionado ao Marcos Mion também, mas a argumentação que a presidente do IBGE traz ali no vídeo com o Marcos Mion, é que primeiro de tudo também ela se demonstra extremamente nervosa, né, no vídeo. Então ela gagueja muito, erra muitas palavras, ela não tem uma argumentação profunda. Então ela pegou um avião para ir atrás na casa do Marcos Mion, diretamente gravar o vídeo com ele, mas dava para ver que ela não tinha, ela sempre se atia no superficial porque o pessoal do PNAD vai ser mais especializado para essa questão do autismo. Nunca fala do porquê, nunca fala do como, não se aprofunda, né, de quais são as razões para isso. Sempre se mantém muito no superficial, e ela mesma faz uma autocrítica falando que, foi até interessante você ter trazido agora, porque agora a gente conseguiu colocar isso de uma maneira mais forte em pauta. Então também dava para ver ali na fala da presidente, ao meu entender, o autismo ia ser colocado em pauta, não ia, caso, né, vetado no censo, não haveria garantia realmente. Na fala da presidente da IBGE, ela fala, essa é a medida que o IBGE encontrou. Ok, mas isso não significa que isso vai ser feito à vontade. Talvez o IBGE não tenha o orçamento para incluir o autismo no PNAD nas pesquisas seguintes, por exemplo. E daí você não teria nem censo e nem PNAD, no final das contas. Então tem esse ponto. E também tem um outro ponto que ela fala, que não é uma questão de custo. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil de acreditar pela própria opinião do Paulo. Muito provavelmente a gente já tem o formulário pronto, as coisas do censo já estão prontas. Então, eu na minha perspectiva, na minha interpretação, é muito mais plausível acreditar de que isso traria um trabalho de processo ali para o IBGE.
né? E é essa que seria a resistência deles quanto a incluir o autismo no censo agora, e que isso talvez traria um trabalhão para eles, e realmente talvez isso comprometeria as contas de alguma forma, ou coisas do tipo, e no final das contas poderia até ser, sim, uma questão de custo. E ao mesmo tempo, então logo em seguida, alguns dias depois, um ativista do Moab, o Vinícius Mariano, ali frente às câmeras com o próprio presidente Bolsonaro, também ali frente à argumentação dele, né, o Bolsonaro pergunta, né, tá, quantos autistas existem no Brasil, né, e ele fala, presumidamente 2 milhões, não sei o que, e aí o Bolsonaro começa a falar, imagina, começa a fazer contas lá, né, imagina tanto de benefício para essas pessoas e etc e tal, né, então dá pra ver que ali na narrativa do Bolsonaro tem uma preocupação, sim, não necessariamente com o censo em si, não necessariamente com o custo da pesquisa em si, isso é preocupação realmente do IBGE, imagino eu, mas na perspectiva do presidente, e também imagino que isso deve ter motivado ele para sinalizar o veto, é que se um número inflado surgisse, né, dessa pesquisa do censo, então haveria mais argumentos, né, para que os movimentos pressionassem o governo para se dar mais benefício para essa população. Ao meu entender, o Bolsonaro estava com essa convicção, mesmo porque você também vê claramente no vídeo dele assinando a lei junto com o Marcos Mion, você vê claramente que ele fala, pois é, novas pesquisas vão precisar, a gente tem algumas divergências, a gente vai ter que fazer algumas outras pesquisas para ver certinho aí essa questão do autismo e tal, mas beleza, isso aqui já é um primeiro passo. Então, claramente, o Bolsonaro ainda está, mesmo assinando, né, sancionando a lei, mas ainda assim ele tem essa perspectiva resistente e um receio, ele manifesta esse receio a todo momento na fala dele, e eu acho que isso está muito claro, de que surgirá, né, um número supostamente maior ou inflado disso, e que isso vai resultar, né, em mais custo para o governo, que é uma preocupação bem grande desse novo governo agora, como a gente sabe. Então, ao meu entender, na perspectiva do Bolsonaro, essa é a preocupação dele. Nesse episódio específico, depois de sancionada a lei, né, o Marcos Mion ali postou no Facebook dele um pouco sobre os bastidores, né, e na verdade a reunião era para ter sido apenas com a Michelle, né, não era para ter envolvido o Bolsonaro, mas aí o Bolsonaro ficou sabendo que tinha essa reunião e tudo mais, e pediu para que essa reunião fosse no próprio gabinete dele, e ali no mesmo dia ele sancionou. Daí, então dá para se ver que foi uma coisa do momento, assim, sabe? O que eu acho mais interessante é a expressão facial do Bolsonaro e a da Michelle, né? Porque a minha impressão quando eu assisto o vídeo é que a Michelle olha pra ele falando assim, você vai fazer o que eu mandar. E o Bolsonaro obedece nesse vídeo. O meu partido é o autismo. Eu luto pelo autismo e vou sempre lutar. Olha, a única coisa que eu acho que a gente pode fazer daqui para frente é esperar a decisão. A lei já foi sancionada, agora esperar que o questionamento inclua nós ou não, e a única coisa que a gente pode fazer depois disso, eu acho que não é prudente nós analisarmos o número que vai sair em 2020, se sair, eu acho que é bom a gente esperar até 2030. Eu espero que o podcast dure esse tempo todo, sabe? Eu acho que realmente só em 2030 que a gente vai ter um número bom de verdade. É verdade. Eu acho que vale a pena a gente comentar se sair números muito fora da curva, tipo 6 milhões ou apenas 20 mil, sabe? Ali a gente vai... Mas assim, se aparecer números aberrantes assim, provavelmente todo mundo vai atribuí-los eles a problemas na coleta de dados, não ao número existente absurdamente grande ou pequeno de diagnósticos. Eu acho que é muito alto risco de aparecer números aberrantes por conta de pessoas que não sabem o que é autismo, e na hora que o recenseador for explicar o que é, a pessoa de repente não apresenta características, no mínimo, só normais. Quantas pessoas que têm fobia social, toque, esquizofrenia, transtorno bipolar, que não é reconhecido pelos pais,
e os pais vão falar que é autismo. Nossa, o número pode ser muito grande. Outra coisa também são as pessoas que não reconhecem autismo como deficiência. Então, se a pergunta do autismo for aberta somente depois da pessoa disser que tem deficiência, aí pode também subnotificar o número de autistas. Isso é um fator bastante complicado. Isso me faz lembrar, inclusive, que eu vejo frequentemente muitos autistas falando assim: eu não sou uma pessoa com deficiência. E aí isso contraria toda a lógica, né, que você tem estabelecida no Brasil, na legislação, com relação a esse público da população. Isso é verdade. Bom, acho que a gente... Agora, mas assim, a questão de toda essa discussão do autismo no censo, isso pra mim mostrou bastante o quanto que a política ela tá intrincada nesses temas. Principalmente também pela relação com o poder, com as políticas públicas, e o quanto que a gente vive num momento complicado da política nacional, em que você ser a favor do autismo no censo, dependendo da linguagem que você utilizava, te faz ser visto como um simpático ou como um opositor da presidência da República. Porque assim, nessas manifestações pro Jair Bolsonaro sancionar o censo, eu via muita gente falando assim: mas ele vai vetar porque ele não interessa por ninguém. Aí tinha gente falando assim: não, mas o Jair Bolsonaro é maravilhoso, ele vai sancionar porque ele é o melhor presidente do Brasil. Então você tinha muito esse discurso inflamado. Eu vi muitas mães brigando, eu vi muitos autistas brigando, eu vi gente assim se atracando por causa dessa discussão do censo. E eu acho que esse é um episódio bastante relevante pra gente pensar como é que a comunidade tá interagindo entre si. Tudo relacionado ao Bolsonaro gera discurso inflamado, né? Mas assim, uma coisa que isso é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do Introvertendo. Eu penso que quando você faz parte de uma organização ativista, você precisa tomar muito cuidado com a linguagem que você usa quando você se relaciona ao poder. Porque a sua organização, ela dura mais que uma gestão, ela dura mais que um governo. Então você tem que adotar um discurso, uma narrativa, que você não fique preso a uma gestão, a um gestor, a uma pessoa específica, e que o seu projeto tenha continuidade. Então eu realmente, do ponto de vista pessoal, fiquei um pouco preocupado com algumas palavras que algumas organizações e algumas pessoas específicas usaram, porque elas pareciam que ultrapassavam a visão institucional que elas têm sobre a própria organização e mostravam um ponto de vista pessoal delas em quem ela votou para presidente da República. E eu acho que isso é um pouco problemático quando se faz ativismo, né? Quando se faz ativismo do ponto de vista institucional. Quando é do ponto de vista pessoal, eu acho extremamente transparente você mostrar em que posição no arco político você está. Mas quando você trata de uma organização que representa múltiplos interesses, isso causa racha. Então isso é bastante preocupante. Mas isso aí, como é que fala? Acho que a única forma de lutar contra esse viés é ter paciência, é falar com paciência e ouvir com paciência. Isso vai além de posição política, isso é uma questão cognitiva, eu acho até. Eu acho que o que eu espero, pelo menos para toda a comunidade, tanto para nós quanto para todas as pessoas, é essa capacidade, né, de dialogar e de ouvir e de lidar com o contraditório. E eu espero que o autismo no censo seja um sucesso. A todos nós. Cara, o Marcos Mion é lindo, mano. Olha a barba dele, velho. Foda-se. Cara, a barba dele é maravilhosa, mano. Ele não tava bonito assim na fazenda, não, viu?